mais um Pau na Mesa, episódio número 4. Hoje estamos aqui com meu amigo, meu irmão Pedro Meneguzzi. Grande Pedrinho. E um grande convidado, Padre Lucas. Bem-vindo, Padre Lucas. Obrigado. Pela honra de estar aqui com a gente. Alegria é minha. Alegria tua, poxa. Deus, não posso esquecer que senão o pessoal do estúdio vai me matar. Ativem o sininho, se inscrevam no canal. O Pau na Mesa tem crescido aí de forma bem progressiva aí, né? Muito bacana. Os primeiros episódios são muito bem assistidos. A gente tá super feliz aí com a repercussão. Então, se inscrevam lá no canal, ative o sininho, que vem bastante conteúdo bom aí pela frente. E hoje essa entrevista maravilhosa com o Padre Lucas. Grande Padre Lucas. Cara, representa aí a minha igreja católica, né? A tua também, né, Pedro? Com toda certeza, todo domingo lá com o Padre Lucas. E eu acho que a gente tem tanta coisa pra falar, né, Padre Lucas, da igreja. Esse homem é uma enciclopédia da igreja. Pois então a gente tá no lugar certo. Eu acho que o Pau na Mesa vem, inclusive, pra gente trazer um pouquinho, né? A gente trazer um pouquinho desse universo tão rico, riquíssimo que a igreja tem, que muitas pessoas não conhecem, muitas pessoas não sabem, nessa guerra de narrativas, nessa guerra contra a nossa religião, nessa guerra contra a espiritualidade que a gente vive hoje, né, Padre? Onde a gente tem aí uma espécie de religião política, né? Querendo substituir a espiritualidade do cristianismo, a espiritualidade da igreja. E fico muito feliz de estar aqui. E, enfim, queria já começar conversando contigo, já falando um pouquinho sobre isso, assim, né? Como tu enxerga, assim, né? Sendo um quadro novo da igreja, tendo todo esse cenário, né? Hostil, talvez, à fé que a gente tem hoje em dia, né? E como tu trabalha isso com os jovens, como tu tem recebido, assim, porque eu acho que de uns tempos para cá há uma espécie de redescoberta da fé, né? Eu tenho sentido isso. Não sei se por uma descoberta mesmo, assim, através das redes, de que nós somos cristãos, o Brasil é um país cristão. Acho que isso está renascendo aos poucos. Eu acho que também muita gente perdeu a vergonha durante um tempo, se envergonhou de ser cristão. Isso. Né? E agora isso começa a aparecer de novo. Não que a pessoa não fosse, mas ela não falava. E eu te vejo, Padre, como uma liderança nesse processo. Então eu queria um pouquinho da tua palavra em relação a isso tudo aí. Não, então, o que eu percebo, né? Nós chegamos a um ponto de saturação da artificialidade que se criou da sociedade. Dentro de uma dinâmica de uma engenharia social, onde tudo fica muito bem pensado, desde as estruturas das cidades até mesmo as narrativas que são colocadas na mídia, as pessoas começaram a pensar um pouco, né? Ainda bem. Ou seja, começaram a conectar algumas coisas e dizer, olha, isso aqui não está certo. Tem alguma coisa que não fecha. Bom, e obviamente que não vai fechar, porque como seres humanos nós somos essencialmente transcendentes. Sim. Se retirar do ser humano essa dinâmica da religião, da transcendência de Deus, nós temos um ser humano pela metade. Ou seja, a nossa natureza humana, ela reclama a dimensão da transcendência. E eu percebo que, bom, diante dessa saturação, dessa engenharia social, dessa narrativa de um ser humano puramente materialista, de um discurso social reducionista, as pessoas começaram a acordar e dizer, olha, cara, eu preciso de Deus, sabe? Eu preciso de Deus. Essa substituição não deu certo. Sim. Exato. Sim. Tem um livro muito interessante que o Pondé até faz, que é o Conhecimento da Desgraça, que fala da teoria pascaliana, né? Que Pascal prova, aí, em tese, cientificamente, Deus existe, e mostra que o ser humano, né, que não tem fé, ele é incompleto. Acho que é bem nessa linha que tu está trazendo aqui, né? Exato, até porque, pegando a ideia de Pascal, né, quando ele fala da aposta da fé, olha, sei lá, vamos dizer que Deus exista e eu passo a vida inteira acreditando que ele não existe, morro e Deus existe. E agora? Entendeu? Deu. Falei. Puxa vida, né, cara? Já era. Não dá mais tempo de voltar. Não dá. Ferrou a coisa, entendeu? Bom, passo a vida inteira acreditando que Deus existe e morri e ele existe mesmo. Cara, deu certo.
passo a vida inteira acreditando que Deus existe, morri, não existe nada. Eu não vou ficar sabendo. Ele fala muito no homem insuficiente, né? Exato, ou seja, ele faz essa construção dessa lógica, que é chamada aposta da fé. Obviamente que alguém não vai acreditar só pelo medo de que, sei lá, morri e não tem nada mesmo, ou tem alguma coisa. Obviamente que existe uma razão maior por isso. Mas já é, digamos, a ponta do iceberg para dizer o seguinte: a fé, ela tem a sua racionalidade, tem a sua lógica, não é um discurso descolado disso. Então, conectando esses pontos todos, né? E justamente, como o Pedro dizia, as pessoas começaram a não ter mais vergonha de dizer: eu acredito em Deus, eu tenho fé, eu quero educar a minha família com valores morais cristãos, e eu quero que isso, digamos assim, seja visível. Não quero mais que fique só dentro das 4 paredes da minha casa e lá fora eu faço o discurso do politicamente correto, do todes. Não, para com esse negócio, entendeu? Deixa eu perguntar uma coisa. O senhor imagina algum momento de virada de chave? Em que momento isso começou a mudar na sua visão? Olha, eu acho que dos últimos 5 anos para cá, nós começamos a ter uma mudança. Uma figura que é essencial disso é o professor Olavo, né? Isso, O professor Olavo de Carvalho, ele foi uma figura que começou a trazer de uma forma lógica, racional, discursiva, filosófica, a questão da religião. Sim. Então, tinha um pessoal que queria começar um processo de santificação dele, né? Isso, a galera já se empolgou, não. Santo súbito. Santo súbito. Calma aí, calma um pouquinho. Calma o coração, né? Pode ser, mas calma o coração, né? Então, eu acho que quando começa, e eu acho que a questão das redes sociais, da mídia alternativa, permitiu que as pessoas começassem a escutar, a ver, a ler algo diferente. Então, nós temos figuras como o professor Olavo, como o padre Paulo Ricardo, entendeu? Muito forte. Que, bom, quando eu era seminarista, o padre Paulo tinha lá uma coisa muito simples, tinha um site lá que tu tinha que fazer quase rezar uma novena para conseguir carregar as coisas, entende? Sim. Hoje a assessoria dele me manda mensagem quase todos os dias. E aí, tá sumido? Então, é isso, a comunicação ficou mais fácil. Então, pegando essas figuras que começaram a pensar, não começaram a pensar, mas começaram a dizer o que pensavam, fora das 4 paredes do templo, e isso começou a chegar nas pessoas do cotidiano, do dia a dia delas, que o cara escuta lá no rádio do carro, enfim, eu acho que começou a mudar, né, a chave. Junto com o contexto social, histórico, político do nosso país, isso começou a ganhar corpo. Então, acho que dentro dessa perspectiva de uns 5 anos para cá, a coisa se avolumou. E deixa eu lhe perguntar uma coisa. Eu vejo muito um movimento, principalmente na sua paróquia, eu frequento mais a sua paróquia e também um pouco a Auxiliadora. Mas fala o nome da paróquia dele pra gente. Nossa Senhora das Dores, que agora vai ser Basílica. Basílica. Com a autorização do Papa. Com bastante trabalho e muita coisa pela frente. E nervosismo, né? A ansiedade, a angústia. Foi um ano complicado. Eu acompanhei o padre nesse tempo. Deu certo. Mas, enfim, na Basílica, Nossa Senhora das Dores, a gente vê muito jovem. Muito jovem. É um público normal, recorrente lá. O senhor imagina que é um trabalho mais seu ou isso é um movimento nacional ou do Rio Grande do Sul ou porto-alegrense? Na verdade, assim, eu percebo que transcende até mesmo a questão do nacional, né? É uma realidade que no mundo inteiro tem acontecido. Conversando com padres de outros países, nós conversando e se percebe que os jovens... E quando eu digo jovem, eu não estou dizendo o adolescente ali de 14, 15 anos, né? Porque ainda bem que passa, como dizia o professor Olavo. Na casa dos 30, né? É a casa dos 30, 20 e poucos, 30, isso, né? Isso. O pessoal num processo de conversão, né? E é praticamente a mesma estrutura. O cara diz assim, olha, eu comecei a acompanhar tal influenciador, né? Vamos lá pegar o professor Olavo de novo, né? Fiz o coffee... E lá pelas tantas eu comecei a pesquisar um pouco sobre esse negócio de religião. E aí eles dizem assim para mim, padre, não sei, mas estou aqui. Eu cheguei aqui. Né? De algum modo eu cheguei aqui e eu quero viver a fé.
Eu acho que a pessoa diz assim, eu acho que eu fui batizado, Sim. sabe? Uma coisa assim. O que eu acho que é muito bacana, padre, de a gente conversar aqui, e aí puxando um gancho com o professor Olavo, a minha experiência, por exemplo, né, em relação à minha renovação da fé, assim, né, porque a gente, nessa guerra de narrativas, onde a religião realmente é colocada como algo irracional, como algo que é contra a ciência. Bom, então essa palavra ciência, agora hoje em dia piorou a coisa, né? Como se, né, se a fé fosse algo relacionado a pessoas tolas, né? Que acreditam em coisas irreais e tudo mais. Quando o Olavo traz essa nova gama de autores, principalmente para o Brasil, né? Ou que não estão na academia de forma pujante, cara, aqui, na minha experiência, eu comecei a ler, eu falei, peraí, cara, o que é isso, né? Olha a gama de autores riquíssimos e que embasam o pensamento filosófico cristão, né? Exato. Que bebe da fonte da Casa Greco-Romana, e quanto isso é importante para a humanidade, quanto todos os cientistas que existiram na humanidade são, inclusive, quase todos padres, monges, exato, católicos, né? E aí a gente começa a descobrir que a gente foi enganado, né? E essa formação densa, filosófica, é o que um padre tem, é o que, exato, muitas vezes as pessoas não sabem disso, né? Esses dias eu estava falando com alguns amigos, eu falo, gente, eu sou um asno perto de um padre, eu não li 10, 15% de que um padre lê na vida. Então, quando tu ouvir um padre, eu tô falando aqui pro nosso telespectador, quando ouvir um padre, quando tu ouvir uma pessoa que lê tanto, com tanta sabedoria, escuta, tu tá diante de uma pessoa absolutamente inteligente, de uma pessoa que tem aí uma erudição muito acima da média. E eu queria que tu contasse um pouquinho, assim, sabe, dessa erudição, porque eu acho que é muito rico, as pessoas precisam entender o quão é importante, né, essa erudição dentro da igreja. Esse discurso, essa falácia da oposição de fé e razão cara, é burra, né? É burra, é de quem não estudou. É isso que eu tô falando, é de quem não estuda. É de quem não estuda colocar isso. Não tem a menor lógica tu pensar isso, porque a universidade nasceu numa sacristia. Exatamente. Entendeu? Escola de Salamanca, né? Então, que foi as mais importantes. O próprio método científico é desenvolvido a partir da igreja. Isso. Um dos melhores observatórios astronômicos é o do Vaticano. Sim. Entende? Então, para aí, calma, sabe? Para só um pouco. Eu sempre digo para a gurizada, quando eu vou trabalhar com jovens, trabalho em escola também, digo, cara, dos meus 36 anos, 12 eu passei dentro da universidade. Imagina, cara. Estudando filosofia, teologia, fazendo mestrado, e vai voltar agora. E vou voltar agora para uma outra área que é meio diferente, a administração. Mas seguir estudando. Mas sigo estudando. Ou seja, pensar que o padre passa o dia inteiro só olhando para o céu e esperando que Deus mande um bilhete. Não é assim. Sim. Quando nós, então, percebemos toda a construção do pensamento ocidental. E podemos dizer também de grande parte do pensamento do Oriente, a partir do cristianismo, quando pega o conceito de pessoa, coisa mais básica, ideia de pessoa. A ideia de pessoa só se esclarece nas disputas sobre a Trindade e nas disputas do início do cristianismo a partir da cristologia. Então, porque toda pessoa precisa ser respeitada, e porque a igreja não respeita as pessoas. Cara, tu tá usando uma expressão que foi a igreja que cunhou. Sim. Deixa de ser imbecil. O direito natural, sabe? Né? Por exemplo, as pessoas não têm nem ideia do que elas estão falando. Não tem. Sabe, é isso. Então, quando realmente, né, alguém começa a tomar contato, por exemplo, com a riqueza da patrística dos 5 primeiros séculos do cristianismo, com o Santo Agostinho. Nossa, imagina. Entende? A produção desse homem, o que ele construiu intelectualmente e colado com a vida. Não é a construção intelectual estéril da modernidade. Sim. Dos autores existencialistas. Não é a construção estéril. E aí, bom, quem quiser discordar, fique à vontade, mas de um Feuerbach, de um Nietzsche, não. A construção intelectual de um Tomás de Aquino, por exemplo, continua sendo viva. Nossa, pujante. Pujante, exato, sabe? Então, essas oposições, elas são pensadas, né? Claro, tem método, né? Tem método, sim, né? Sim. Eu preciso esconder o que é a verdade
para que as pessoas fiquem ludibriadas com aquilo que contaram que é a realidade, mas que não é. Exatamente. E antes de entrar nesse ponto, que eu acho que é bem importante, de como isso foi montado, esse método, o senhor falou que dá aula e que vai voltar para a faculdade. Muita gente tem curiosidade de como é que funciona a igreja, o que um padre faz. Conta um pouquinho aí dessa tua parte por trás dos bastidores, atrás das cortinas da igreja, o que acontece? Como é que é? Fora os stories, né? Fora da missa, o que... Behind the scenes. Já segue o Instagram do Padre Lucas aí, Padre Lucas. Siga o Instagram do Padre Lucas. Então, bom, eu, né? Claro, cada padre, enfim, tem uma dinâmica de trabalho, paróquias e etc. Eu, pessoalmente, sou padre há 9 anos. Então, para isso, estudei 3 anos de filosofia, 4 anos de teologia, 1 ano propedêutico, estágios, fiz o mestrado, fiz pesquisa na universidade, enfim. Então, essa parte da formação de um padre. A universidade é aonde aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul? Aqui nós estudamos, nós da Arquidiocese de Porto Alegre, na PUC. Na PUC. Na PUC, tá, né? Entendi. Universidade Católica. E aí é na teologia da PUC, no caso. Isso, filosofia e teologia. Né? Toda a parte da Escola de Humanidades ali. Sim. E, então, eu, além da paróquia, né, da Basílica agora, então, como pároco, responsável pela parte espiritual, das celebrações, da gestão da paróquia. O padre também é responsável, né, como uma pequena empresa ali, então tem que dar conta desse negócio todo também. Eu fiquei 5 anos como professor de ensino religioso para ensino médio, amo fazer isso, porque é a fase da vida em que tu consegue debater com aquela gurizada e quando eles descobrem que professor de história estava mentindo para eles, é uma beleza. Sabe? É muito bom, assim. Mas o professor falou isso, então vamos ler aqui, ó. Puxa, não é verdade, então. Eu digo, não é verdade. Entendeu? O professor de história que é inimigo desses autores que a gente falou aqui. Exatamente. O professor de história, se ele puder enterrar o São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Lois Lavelli, a maioria desses livros que estão aqui, bom, Eric Feiglin, então nem se fala. Exato. Então, assim, aí a gente nota esse bloqueio, né, pro entendimento de quão da simbiose entre a fé e a razão e de quão foi importante para o mundo, né, para o Ocidente, para a formação do Ocidente, esse tipo de pensamento. Né? Exato. Mas eu vou te dizer que eu acho que é além disso, eu acho que essa geração de professores de história nem sabe quem é Tomás de Aquino. Acho que é um passo mais para baixo ainda. É como aquela coisa aí esconderam o livro e ninguém sabe, não tem acesso. Eles têm aquele filme Em Nome da Rosa, Exatamente. que eles dizem que a igreja esconde Aristóteles, né? Na verdade, é eles que escondem. É o contrário. A maioria. Eu assisti Em Nome da Rosa, inclusive. É exatamente o contrário, né? Inclusive, com a pecha da Idade das Trevas, né? Que a Idade Média foi um horror, mas é justamente o contrário, né, padre? Fale um pouquinho sobre isso, porque no século XII, né? Isso. Que a gente tem a formação das universidades, vem da igreja, né? Então, assim, no século XI, XII, XIII, a gente tem aí um esplendor do pensamento humano, onde a gente tem talvez os maiores gênios aí da filosofia. Eu acho que uma das coisas que os adolescentes mais aprendem na escola é que a igreja queimou milhões de pessoas, né? Aí eles pegam a Idade Média, pior que o nazismo. Na minha opinião, foi a grande idade, para mim, da humanidade. Eu acho que foi ali onde se floresceu as melhores cabeças da humanidade, né? Os melhores, enfim. Fala um pouquinho sobre isso, pra gente tirar os mitos. Eu acho que a gente vai explorar um pouquinho os mitos da igreja, enfim, tudo mais. Se nós pegarmos assim, ó, o que foi o fim da Idade Antiga e o início da Idade Média? Um processo de degeneração da Europa em função das invasões bárbaras, ou seja, o paganismo ele começa a acabar com a realidade das cidades. Né? Nós temos um avanço dos muçulmanos no norte da África, e em menos de um século acabam com o cristianismo no norte da África. E avançam na Ibéria, né? E começam a avançar. Isso. E o que acontece? Qual é a reação social na Europa? É um fechamento em pequenos grupos. Aí entra o feudalismo, etc., aquela coisa toda. Quem é que mantém digamos assim, a questão intelectual? A igreja.
Por quê? Porque a barbárie dos povos pagãos não tinha nenhum apreço pela questão intelectual. Sim. Pelo contrário, onde chegava a destruir tudo. Sim, era um tribalismo. Exatamente. Né, ou seja, onde é que sobrevivem as bibliotecas? Nos mosteiros. Claro. As bibliotecas, a intelectualidade vai viver aonde? Sim. Dentro dos muros dos mosteiros. Aí vem aquela coisa, não, porque a igreja... O legado da humanidade, inclusive o legado de Roma, de Grécia e Roma, é mantido pela igreja. Exatamente. Isso é importante toda falar. a história da humanidade, vamos delimitar um pouco. Toda a história do Ocidente se mantém dentro dos mosteiros. Sim. Por quê? Porque o avanço da barbárie era realmente para destruir. Não tinha aquele negócio assim do Império Romano que invadia e mantinha a cultura e fazia uma relação de boa vizinhança. Não, acaba com tudo e implanta o nosso sistema aqui e acabou. Né? Então, se nós temos alguém para quem agradecer, que nós sabemos o que é a filosofia grega antiga, o que era o Império Romano, é os mosteiros da igreja que durante a Idade Média preservaram isso e fomentaram isso. Né? Aí o que ensina lá na escola do seu Paulo Freire? Né? Ensina que a igreja roubou o direito das pessoas de ler e escrever. Imagina. Não, o próprio filme Em Nome da Rosa é isso, né? Ou seja, é o contrário. A igreja protege a filosofia todo o contexto histórico greco-romano. E daí demonizam a igreja. E daí eu até aproveito esse gancho. O que foi a Inquisição de verdade? A Inquisição era um braço do Estado. Mas só para fazer um parênteses que ele adiantou um pouquinho. Antes da Inquisição, ele estava fazendo uma linha do tempo, tá? Vem a formação das universidades. Eu queria que tu passasse um pouquinho por esse século XI, XII, XIII, que eu acho que até a gente chegar na Inquisição tem aí um caminho que para mim é o grande... Perfeito. Que é o que a gente precisa conversar sobre, falar mais sobre isso, assim. Pensar numa Europa feudalizada, ou seja, dividida, né? É pensar numa Europa que luta entre si. Sim. Então, nós temos as universidades que vão surgindo, sobretudo dentro, como eu disse, das sacristias, né? Dos mosteiros, das catedrais. Né? Pega Paris, por exemplo. Né? A universidade em Paris começa na catedral. Né? Então, nós temos o surgimento de um método novo. Né? Pegamos a escolástica. Sim, né? A escolástica como um método de ensino a partir dos manuais, a partir de conceitos, a partir da questão das dúbias, né? do debate. Ele começa a racionalizar. Olha que interessante isso. Né? E assim, tu pega, por exemplo, o método da educação grega, era muito interessante, mas quem era, de fato, o detentor daquele método era o mestre. Né? E tinham discípulos. Bacana. Usando uma expressão moderna, a universidade que surge no contexto medieval, dentro da sacristia, ela democratiza o conhecimento. Sem dúvida. Mas na época o filho do camponês não podia ir na universidade. Cara, ninguém conseguia fazer nada. Tá? Vamos parar com essa baboseira. Entende? Porque eles eram os malvados. Não. O cara quer justiça social. Exatamente, vamos século o socialismo. Se hoje a criança não consegue chegar na escola aqui em Porto Alegre, imagina Imagina, entendeu? Não tem. Até porque a pessoa mesmo não tinha essa coisa de buscar isso. Não existia. Era muito incipiente. Mas, pelo método escolástico, tu começa a ter um debate. Né? E começam a surgir escolas, inclusive opostas, de teologia e filosofia, que era uma coisa só. E aí você começa a ter o surgimento de grandes pensadores. E que vão conseguir alinhar o pensamento clássico. Por exemplo, pega um Tomás de Aquino, que descobre Aristóteles. Tu tem ali o Agostinho com Platão e o Tomás de Aquino com Aristóteles. Né? Então pega todo o neoplatonismo que vinha numa pegada já mais degenerada, chega em Agostinho arredonda. Exatamente, deixa certinho para fazer o gol, entende? E depois, obviamente, séculos depois, um Tomás de Aquino que pega Aristóteles e toda a fantástica construção aristotélica e junta com Tomás de Aquino, com Santo Agostinho. Exatamente, com toda a patrística e diz, olha,
nós encontramos aqui uma filosofia capaz de sustentar o nosso discurso teológico. Espetacular. Então, assim, e isso tudo com debate. Tu pega a Suma Teológica de Santo Tomás, eram os manuais que ele usava para dar aula. Não, e é uma obra-prima, né? Quem não conhece a Suma Teológica, eu acho que é uma obra-prima da humanidade, assim, do pensamento humano, né? E ali ele compila tudo. Ele tem questões de moral, ele tem questões da própria estrutura da igreja. Sim. Então, nós temos aí um crescimento e nós vamos vendo o quê? O surgimento de um método. Né? De um método da escolástica que vai, e nesse debate, propiciar que existam correntes diferentes de pensamento e oposição de pensamento. Sim, sim. Obviamente que ninguém dizia assim, não, Deus não existe, vamos discutir sobre isso. Não, porque era um ponto passível de toda a discussão. Sim, né? Mas como é que você explica Deus? Bom, nós vamos ter Dons Scotus, que vai explicar de um outro modo. Então, nós vamos ter São Boaventura, que vai explicar de um outro modo, diverso, né, de um Tomás de Aquino. Vamos ter disputas teológicas. E isso vai favorecer que existam depois outros elementos dentro da universidade. Por exemplo, sei lá, tu pega o cara que vai começar a estudar astronomia dentro da universidade. Não, é engraçado, né, padre, porque que eles fazem na história, né? Eles colocam o Renascimento como grande, né? Só que o Renascimento só foi possível por causa dessa construção do pensamento humano no século XI, XII, XIII ali, né? Então, assim... não tem um salto, não né? Não existe, assim. Não, alguns querem, né? Eles querem pular do Renascimento para a Casa Greco-Romana. Esquecem dessa construção Até a própria expressão... é o renascimento, como se fosse um pegar de novo aquela filosofia clássica e tal, e aí nós temos um vácuo. Isso. Cara, não existe isso. Não existe isso. Entende? Nem a célula consegue fazer isso no corpo humano. Não existe isso. E corta justamente a ideia de transcendência, né? Exatamente. Ou seja, nós somos produtos de um legado humano, né? De um legado de seres humanos que nos trouxeram até aqui, né? E que acumulam de geração em geração a experiência de vida, né? E essa experiência de vida se traduz em uma melhor forma de viver, uma melhor forma de levar as coisas e entender a realidade. Eu acho que a grande coisa que eu acho que a gente pode dizer de uma forma um pouco mais racional para quem ainda não tem esse contato com a igreja, esse contato com a fé, é que talvez seja a melhor forma de interpretação da realidade. É o que eu sempre digo, assim, sabe? Eu acho que o cristianismo, e principalmente a igreja católica, ela tem essa riqueza porque ela interpreta a realidade. Da melhor forma possível, assim, sabe? Ela empresta para o ser humano uma interpretação da realidade muito, muito rica, assim. Exato. Então, a gente vê dentro desse eu ia falar, vamos seguir, porque a gente gosta de escutar o padre. Cara, eu falei com uma enciclopédia viva. Não, mas vamos lá. Então, a gente está chegando ali, a Universidade de Salamanca, eu acho que é bem nessa época também, né? Então, nós temos um boom, né, de intelectualidade na Idade Média, nos mosteiros, né, as universidades vão surgindo disso. E, claro, só tem rosas. Não, tem problemas. Claro. Nós temos o surgimento, então, do avanço, né, de todo o... Me fugiu o nome da religião, rapaz. Dos muçulmanos. Né? Eu olhando aqui para esse cavalinho cruzado aqui, cadê os... Não vi. Não, ele já tirou os muçulmanos aqui. Já limpou a península. Então, o avanço. E aí nós vemos o primeiro ponto das cruzadas, né? Que é o primeiro ponto que o pessoal diz, porque a igreja malvada foi lá e invadiu a Terra Santa e matou os pobrezinhos dos muçulmanos, que eram tão bonzinhos. Cara, só um pouquinho. Calma lá. Não é assim. Isso é bem importante, viu, galera? Escutem essa. Não é assim. Nós temos o primeiro, como eu dizia antes, né? Os muçulmanos tomaram todo o norte da África e dizimaram o cristianismo. Não foi assim, tu quer ser cristão, fica como cristão, eu vou ser muçulmano. Não. Dizimaram. Se você não fizer a profissão de fé muçulmana, você está morto. Sim. Entendeu? Então, com todo respeito a alguns amigos muçulmanos, mas é o que acontece em muitos países ainda. Ainda hoje. Assim, depois cristãos. A gente até pode falar de cristofobia depois. Mas, ou seja, claro, a gente não dá o banho na criança e joga água suja a criança fora. Tem um diálogo profícuo entre as religiões. Eu não estou fazendo uma retomada histórica com fatos. É isso aí que aconteceu. Isso que aconteceu e ponto. Entendeu?
Então, bom, e aí os muçulmanos começam a subir a Península Ibérica, Espanha, Portugal, né? E chega um momento em que se percebe, olha, cara, se não fizer nada, a Europa toda vai ficar debaixo disso. Né? Nós temos uma invasão e um saque de Roma. Sim, o imagino. Papa é feito preso. Né? Então, o que o Papa disse? Olha, já que nós temos um monte de reinos aqui, ficam brigando entre si, vamos brigar com alguém em comum, então. Tá? E convoca a Primeira Cruzada. Cara, quando tu começa a escutar o discurso de convocação da Primeira Cruzada, primeira vez que eu ouvi isso, eu disse, cara, eu vou comprar a passagem agora e vamos embora. Onde é que tá minha armadura? Cara, onde é que tá esse negócio aqui? Espada que eu tô junto. Vamos pegar esses caras e tal. Porque... Nós estamos prontos aqui, ó, padre, já viu, né? Nós estamos prontos. Porque era isso, entende? Era uma situação limite. Sim, sim. Foi isso que devolveu a unidade à Europa. As cruzadas devolveram unidade à Europa. Sentimento de Europa, de fato. Exatamente. Sentimento de cristandade, de unidade, e parou aquelas briguinhas lá e tal entre eles. E aí, qual era o princípio? Retomar os caminhos da Terra Santa. Não era nem a Terra Santa em si, era a possibilidade de chegar lá. Sim. Porque enfim, os cavaleiros templários eram responsáveis por acompanhar os grupos de peregrinos até a Eles eram Terra Santa. caixeiros viajantes armados. Exato, assim. era isso, entende? Não era assim, um exército do Papa para matar os infiéis que não eram católicos. Não, eles acompanhavam para não deixar os católicos morrer. Até o ponto que os caras, não, a gente precisa retomar isso. E aí começam as cruzadas. O meu professor de história da igreja... Quantos anos, padre, mais ou menos, acho que foi uns 600 anos que os cristãos foram atacados pelos muçulmanos até acontecer a Primeira Cruzada. Exatamente. Acho que não chega a 600, menos, um pouco menos. 400 alguma coisa, 500 anos. Isso. Que vem sofrendo isso tudo. Então foram 500 anos de ataque sem revide, hein, pessoas? É importante dizer isso. O meu professor de história, o padre Eduardo Meixe, que é uma sumidade, né? Ele diz assim, nunca nenhum cristão invadiu Meca e Medina, cidades sagradas dos muçulmanos. Nunca botaram os pés lá. Roma foi invadida 2 vezes. Sim, pronto. Entendeu? Isso mostra muita coisa. Então, para aí. Vamos... Constantinopla era cristã. Né? Pega a igreja de Santa Sofia. Era um templo cristão que foi tornado uma mesquita. Né? E agora, de novo, voltou a ser mesquita. Né? Não sei se vocês acompanharam. Antes era virou um museu, tá? Ok, agora não. Uma mesquita. Voltou a ser mesquita. Sim. É um ataque, né? É claro isso. Sim. Então, as cruzadas tinham esse propósito. É óbvio que depois, com o tempo, exércitos, mercenários acabaram se somando. Haviam saques, haviam os interesses de propriedades e terra, como acontece, enfim, em qualquer guerra. A gente está acompanhando agora esse conflito da Ucrânia. Nós estamos vendo que existem pessoas que vão lá e se aproveitam da situação de uma guerra. Entendeu? Então nós temos, obviamente, essa situação. As últimas cruzadas, elas realmente já foram degeneradas do princípio. Né? Mas então a primeira grande falácia que se conta, né, para os nossos alunos é que a igreja era a malvada das cruzadas. E não é verdade. Né? Não é verdade. Que manchou de sangue toda a Terra Santa. Não, antes disso, quem é que morava lá? Cara, os judeus. A primeira tomada da Terra Santa foi feita pelos muçulmanos, que expulsaram os próprios judeus. Entende? Então, quando os cristãos retomam, permitem que os judeus comecem de novo a voltar para sua terra. E quanto tempo a gente tem entre a primeira entrada dos muçulmanos e o retorno dos judeus? Cara, eu teria que pegar ali mais ao certo, mas nós temos mais de um século de domínio total muçulmano na Terra Santa, sem nenhuma interferência. Tipo, não foi assim, mandaram o WhatsApp, invadiram, vamos lá. Não, cara, foi quase um século de supremacia muçulmana na Terra Santa, até que os primeiros cruzados chegassem lá. Sabe? Então, assim, isso que o cristianismo já vinha sofrendo ali, quase 5 séculos com investidas, né? Até que, então, toma-se a decisão de revidar aquele ataque. Só para as pessoas conseguirem entender em questão espacial, que ano que a gente está falando? Assim? Nós estamos falando lá do final
mais ou menos do século VIII, Começam as invasões. Começam, e aí nós vamos ter a primeira cruzada, século XI, entendeu? Sim. Então, nós vamos ter essa realidade. Sim. Então, pensa, tem aí 400 anos de agressão e aí nós temos a invasão de Jerusalém, ali em 900 mais ou menos, que toma-se Jerusalém, e aí nós vamos conseguir chegar lá um século depois. Sim. Vale muito a pena ver o mapa de como ficou a Europa no auge da expansão muçulmana. Sim, inclusive a Ibéria, né? Aí vem um pouquinho da nossa história brasileira. Portugal foi aquele, sobrou um restinho. Portugal lá sobrou os visigodos, né? Exatamente. Sobrou os visigodos que fizeram essa frente, né? Exato. Contra os muçulmanos. Acho que ficaram, não sei, foi 500, 600 anos também tentando retomar. E aí eu acho que o Brasil Paralelo traz muito bem a história ali no Cruz e a Espada, né? E aí vem uma outra coisa também em relação ao Brasil, né? Que essa ideia que a igreja veio pro Brasil com a família real, que aqui só tinham os vagabundos portugueses que saqueavam o Brasil. E que, na verdade, não foi isso, né? Que justamente boa parte desses guerreiros que estavam em Portugal porque explica um pouquinho também para nós essa questão dos Templários. Portugal tem toda uma história bacana aí, né? Sim. A Ordem de Cristo. A Ordem de Cristo é uma parte da história bacana, e foi esses portugueses que vieram para o Brasil. E que tá tudo isso interligado, né? Tá tudo isso interligado. Isso que é o mais legal. Se nós pegamos depois o final, né, das cruzadas, enfim, nós temos ainda... aí tem um conflito da França. Né? Sim, exatamente. O problema do conflito da França com o papado, que coloca o papado na parede e aí exige a extinção dos templários. Isso. Né? Porque os templários eles se tornaram, de fato, uma ordem extremamente poderosa no sentido... Porque faziam esse trânsito... Ou seja... Ficaram ricos, né? Que se fala bastante. Né? E de fato isso aconteceu. Tinha um poder... Os caras falam rico, mas eles não iam conseguir fazer um foguete para chegar em algum lugar com a riqueza deles. Né? No máximo, tinha uns cavalinhos ali e tal. Mas pensar que realmente era um poder né? Que poderia ameaçar alguma... digamos assim, algum reino. E aí nós já temos o período em que os reinos se solidificam, graças ao processo de unificação feito pela própria igreja. Tu tem uma estabilidade territorial. Exatamente, ou seja, tu não tem mais o risco né, da invasão externa, porque a Europa se consolida como região. Né? Então nós temos reinos que se consolidam. A Inglaterra, a França, Portugal, Espanha, né? Esses reinos que começam a se consolidar. Temos os estados pontifícios. E aí então há uma consolidação de poder e há uma exigência para a dissolução das grandes ordens. Não são só os templários. Tinham os hospitalares, tinha uma série de outras ordens que foram... exigidos a supressão dessas ordens, porque elas ameaçavam, de certo modo, o poder temporal desses reinos. Sim, aí depois, até a gente vai entrar nesse assunto, mas não quero cortar a questão do Estado laico, Estado não laico, as pessoas fazem uma confusão muito grande sobre isso. Perfeito, mas dá para deixar esse gancho aí. Tá. Então nós temos essa exigência. Por quê? Porque ainda nós estamos vivendo uma simbiose entre igreja e Estado. Né? Quem é que coroa os reis? Isso. O Papa. Né? Os seus delegados é que vão lá fazer a coroação né, dos reis. Então, nós temos aí ainda uma simbiose. Então, para o bem dos estados pontifícios, o Papa acaba cedendo a algumas exigências né, de alguns reinos. Então, a filha predileta, que era a França, acaba, então, exigindo isso, e aí acaba acontecendo a supressão de algumas ordens. E esses membros dessas ordens, eles acabam depois, digamos, se espalhando. Migrando. Né, para outras ordens, para outros espaços. E isso vai chegar aqui. Né? Isso vai chegar com muita força também em todo o novo mundo. Né? Por quê? Porque eram homens fortes. Claro. Entende? Não era o mongezinho Nutella ali que... Entende? Não, o cara lutou, velho. O cara sabe... O cara sabia... Era cascudo. Exatamente. Né? Ele não tinha medo de usar espada, enfim. Então, ele precisa ser alguém que tem força, né? E vai chegar aqui. E esse trânsito para Portugal com a Ordem de Cristo,
Como é que foi? Foi uma grande parte, não foi? Na verdade, o que acontece? Pela característica, porque Portugal ele sempre ficou meio em cima do muro ali com a galera, assim, né? Ou seja, já sempre foi... Cara, o português é muito esperto, né? A gente faz a piada, mas os caras são muito bons. Os caras são muito bons. Né? Ou seja, enquanto a França, a Espanha, a Inglaterra estavam se matando, Portugal estava ali. Tava ali. Cara, né? Fazendo suas navegações, entendeu? Arrumando algumas colônias, os caras são muito espertos. Pragmáticos. Exatamente. Né? Onde é que se encontra um clima favorável à acolhida desses homens? É Portugal. Sim. Portugal é o espaço que vai favorecer o surgimento, inclusive, de outras ordens a partir dessas que foram extintas. Então, por isso que há uma concentração em Portugal. Até por quê? Porque os reinos, né, da Espanha, por exemplo, tinham um certo receio de receber, justamente para não entrar Estavam muito perto da França. Exatamente, para não ter o problema lá com a França. Então, onde é que os caras vão encontrar guarida? Em Portugal. Em Portugal. Então, ali vai ficar bastante propício para isso, né? Vai ter essa dimensão. Né? Então, o Reino de Portugal vai acolher. E aí vai ter uma pujança religiosa também em Portugal em função disso. Né? Até mesmo depois a gente vai viver isso aqui no Brasil, né? como colônia e depois mesmo como império já. O regime do padroado, que é a relação da igreja com o Estado, que é muito menos agressiva do que foi, por exemplo, na Espanha. E aí a gente pode pegar e dar um passo com a questão da Inquisição. Por quê? Porque qual foi a pior Inquisição? A espanhola. Sim. Foi a pior Inquisição. Por quê? Porque quem dominava a Inquisição não era a igreja, era o reino. Era o Estado. Era o Estado. Ele utilizou a fé para conduzir um Estado absolutista. Exatamente isso. Entendi. Ou seja, o tribunal da Inquisição era um braço do Estado. Do Estado. Se tornou um braço do Estado. Tá, como isso é a própria história. A gente se empolga, né? E como isso é a própria história da humanidade. Porque assim, o absolutismo vem de processos dominados pelo Estado. Exato. Então, mais uma vez, é mais uma... Mas, e é certo dizer exemplo. Que, de certa forma, os papas, eles corroboravam com isso, aceitavam, faziam vista grossa? Por quê? Justamente por essa proximidade igreja-Estado. Isso só vai terminar com a unificação da Itália. Quando tem fim os resquícios dos estados pontifícios. Sim. Entende? Que eram quantos estados pontifícios? Eram 3, né? 3 ou 4? Na verdade, existia um conjunto, né? Pegava... Era uma... Dá para imaginar, assim, uma faixa que cortava toda a Europa. Então, tu pegava desde da Itália, tu subia, tinha pedaço da Alemanha, dos Países Baixos, então tu tinha muitos espaços, né? Era um corredor, né? Na Europa. E, enfim, depois, claro, com a ascensão do luteranismo vai se perder e tal. Isso. Mas aí, falando lá da Inquisição, na Espanha, por exemplo, o reino se aproveitou, né, dessa possibilidade de execução de alguém. Porque o que era o tribunal da Inquisição? Era a possibilidade da pessoa se defender, porque antes nem isso tinha. Sim. Muitas pessoas não conhecem. Exatamente. Né? Ou seja, a pessoa podia... falar em defesa própria. Sim, ela era inquirida, mas ela era inquirida com possibilidade de resposta. É um pouco melhor do que o Alexandre de Moraes faz hoje. Exatamente. Naquela época era um pouco mais tranquila a coisa. Exatamente. Inclusive, cuidado. Então, na verdade, a pessoa podia se defender. Sim. A Inquisição ela servia para julgar heresias. Sim. Ou seja, erros doutrinais. Sim. Dá um exemplo pro afegão médio entender. Perfeito. A pessoa defendia, por exemplo, que Jesus Cristo, ele tinha... Isso é uma heresia lá do século IV, tá? Mas vamos transpor para ficar uma coisa mais plástica. Que Jesus Cristo não era um verdadeiro Deus e um verdadeiro homem. Que tinha só uma natureza. Sim. Né? E pela fé ele tem as duas naturezas. Né? Então, ele era só humano...
E um cara que veio aqui, falou um paz e amor e tal, e aí os seus seguidores agora vendem miçanga ali na Rua da Praia e tal, na Praça da Alfândega, uma coisa assim, né? Uma coisa meio alternativa e tal. É uma heresia que precisa ser combatida, senão tu põe toda a estrutura da fé em jogo. Né? Então, a Inquisição funcionava para isso. Sim. Ou seja, para julgar os erros. Sim. O que o Estado aproveita? Aproveita para usar esse essa mecanismo. Estrutura. Então tá lá, o cara que é o príncipe não sei das quantas lá, os seus súditos, ele diz, olha, inventa uma história que o cara aderiu a uma heresia. De heresia, eu tô herege. Exato, que o cara escreveu tal coisa, o cara não tinha escrito nada. O cara nem sabe escrever. Nem sabe escrever, exatamente isso. E vai lá e não dava o direito de julgamento ao cara. Sim. Porque o Estado controlava aquela Inquisição. Sim. Então, quando o inquisidor chegava muitas vezes naquela cidade, os caras já tinham executado. Entendi. Entende? Perfeito. Por quê? Porque era o inquisidor em nome da igreja que ia. Sim. Que ia julgando, ia de cidade em cidade, claro. Mas o poder de polícia era do Estado. Era do Estado. Claro. Entende? Não tinha os guardas do templo. Sim. E existem números que dá para acreditar. Tanto que por isso a importância dos templários, né? Porque os templários faziam um meio campo, porque eles eram talvez aí esse poder de polícia da igreja. Entre as... Acaba tendo, claro, já nesse período tu não tem mais esse braço, né? Ou seja, inclusive os exércitos pontifícios, eles são extremamente reduzidos por exigência dos reinos. Tu não tem mais exército pontifício. Né? Então, se o Papa quisesse se defender, ele teria que ter mercenários, porque ele praticamente já não podia mais ter um exército. Né? E aí o Estado, ele se apropria desse instrumento de julgamento doutrinal para fazer os seus arbítrios à vontade. Claro. E aí a gente vê assim, por exemplo, então a Inquisição Espanhola, que foi grande, e depois a Inquisição Protestante. Sim. Esse negócio que a gente vê nos filmes de queimar as bruxas e tal, na Inquisição Católica praticamente não existiu esse negócio. Entendi. Olha como poucas pessoas sabem disso, tá? Então, aí tu pega lá, não sei o que, as bruxas de Salem, não sei o quê. Cara, isso ali foi feito pelos protestantes, não foi para os católicos. Entende? Que executaram esse tribunal, que julgavam. Né? Aquela coisa, se vai boiar, se não vai boiar. Cara, isso praticamente não existiu na perspectiva da Inquisição Católica. Sim. Né? E tem alguns números confiáveis ou... Assim, é muito controverso, né? Porque a questão dos números nesse sentido, existem coisas mais aproximadas, eu não vou ter agora de cabeça para dizer, né? Sim. Mas eu posso garantir que na Sibéria morreu muito mais gente. Sem dúvida. Recentemente, né? Quem tem ouvidos ouça, como Jesus dizia. Então, ou seja, os números eram muito menores do que se imagina assim, não, porque a Inquisição acabou com a metade da população da Europa. Cara, não. Mas aí que tá, né? Tem professor de história que leva isso assim. Teria que ter uma fogueira em cada esquina. Exatamente. Entende? Ele esconde o massacre nos gulags siberianos, né? Exato. E aumenta um suposto massacre aí na Idade Média. E já aproveitando essa deixa, se me permite, Sibéria, gulags, aonde... Calma, deixa eu só voltar um pouquinho antes, que eu quero chegar no protestantismo. Porque eu acho que é o seguinte, quando a gente tem... Eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Que já foi pra lá um pouquinho, quero voltar um pouquinho. Porque aí a gente tem a cisão na igreja, né? Onde tu tem claramente a ideia de graça diferente, né? Aí é um pouco mais denso, mas eu acho que é importante. Onde o católico tem a ideia de que para atingir a graça de Deus, né, tu tem a caridade, talvez, aí como, né, a principal qualidade, né, do cristão, e o protestante tem a questão da prosperidade. Explica um pouquinho para nós a diferença nisso, porque isso é fundamental para as pessoas entenderem a diferença entre o protestantismo e o catolicismo sobre esse ponto de vista, né? Aí vem a questão de Weber, né, que fala, né, das nações ricas, prósperas, protestantes, né? E isso causa uma grande confusão, tá? Porque, na minha opinião, né, aí eu vou avançar um pouquinho que a gente vai chegar lá, na minha opinião, o grande equilíbrio, né, dentro de um sistema
vamos colocar capitalismo, é a própria caridade cristã. Não é o socialismo Exatamente. que equilibra. Não é o socialismo que equilibra, né? Sim. Um sistema capitalista. É a caridade cristã, mas eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Vou ainda dar um passo atrás para, de repente, dizer o que é o protestantismo. Né? Na verdade, o aplicativo da Bíblia apitou aqui. Acho que é importante que tu vai falar. Pegou bem ali. Nós temos, no século XVI, né, um movimento que não é só na Alemanha, dita Alemanha, ou seja, naqueles principados alemães, mas também na Inglaterra. Enfim, tem alguns lugares em que fica efervescente um desejo de afastamento de Roma. Isso. Roma como centro do poder. Surge um monge agostiniano, Martinho Lutero, né, que começa a contestar algumas teses do catolicismo. E algumas até têm contestações interessantes. Sim. Né? E ele está dentro dessa perspectiva da escolástica, ou seja, ele escreveu as teses para ser debatido. Sim. Ok, tudo certo. Bacana, tá Premissa, certo. Premissa verdadeira, Exatamente. vamos pro debate. Vamos lá pro debate. Só que o que aconteceu? Os príncipes alemães já estavam com vontade de parar de pagar grana para Roma, entende? E aí ele pega e, cara, vou aproveitar esse negócio aqui, vou aproveitar que tem esse monge se levantando, entre aspas, doutrinalmente contra Roma, e vamos começar uma revolução nesse negócio aqui. Então, o protestantismo, ele surge não só de um desejo religioso, mas de um desejo muito mais político, Claro. né? Claro, De afastamento. claro. E aí o que vem? A contestação sobre o processo da salvação, para contestar as indulgências. Sim. Né? Ou seja, então o que Lutero vai pregar? Né? Sola gratia, ou seja, só a graça salva, Sola fide. só a fé, né? E só a escritura. Então, é só a graça de Deus que salva. E como é que eu acesso? Somente pela fé, e a fé está contida onde? Somente na escritura. Ponto. Então, as três solas. Sim. Né? E aí vai haver essa cisão, né? Século XVI. Importante dizer que nenhum bispo aderiu à reforma protestante. Né? Portanto, não tem a sucessão apostólica, etc. Tem uma série de coisas. Mas isso acaba realmente gerando uma nova cosmovisão, se a gente pode dizer isso. Sim. Né? Sim. Se é só a graça que me salva, e eu acesso ela pela fé em Jesus Cristo, olha, acredito, tá bom, eu não preciso de igreja praticamente, tá? Eu não preciso de estrutura. Eu só preciso da Bíblia e a escritura da Bíblia. E eu e Deus. Sim. Tá? Então eu começo, e aí já é um traço da modernidade, né? Que é a reivindicação da subjetividade, que depois vira subjetivismo, vira individualismo. Então, o protestantismo está dentro dessa lógica da reivindicação de autonomia, de subjetividade do sujeito. E, bom, se é a graça que me salva, já existe um determinismo de quem será salvo e quem será condenado. E como é que você descobre quem é um predestinado à salvação e quem é predestinado à condenação? Pela prosperidade. Isso, claro, não foi o Lutero que disse, mas foi o que se sucedeu. Foi depois se sucedendo, entendeu? Sim. Então, aí tu tem, e sobretudo isso vai acontecer nos países do norte da Europa, né? Isso vai ficar mais forte e vai chegar até nós esse negócio. Né? Então, você é um cara bem-sucedido, você tem riqueza, então você é um predestinado à salvação. Por que o cara está ali ferrado, trabalhando, nós aqui se matando e tal? Cara, esse é um sinal de que a graça não está com ele. Entende? E aí tem um ponto, que é assim, bom, tu tem riqueza, tu tem prosperidade, mas tu não pode ostentar esse negócio. Porque tem um outro problema, que é a usura. Sim. Né? Ou seja, eu não posso fazer com que o dinheiro trabalhe para mim, eu não posso explorar simplesmente esse negócio. Sim. Né? Então, acaba criando aí, isso vai acontecer muito no protestantismo americano, né? Os caras eram donos lá de uns navios baleeiros e tal, e aí o cara começa a fazer o quê? Ele começa a mais ou menos emprestar um dinheiro, porque ele não podia ostentar aquela grana, entendeu? Ele não podia... Sim. E ele começa a acumular aquele negócio. Só que
né, sem a dinâmica, digamos assim, puramente sei lá, da caridade ou alguma coisa que vale. Sim. Que nós perdemos lá do judaísmo. O judaísmo de 25 em 25 anos tinha um ano jubilar, onde, sei lá, tu me devia uma grana, eu fui lá e tomei o teu carro, e daqui a alguns anos vai fechar um ano jubilar, o que eu tenho que fazer? Te devolver o carro. Era restituição. Eu tinha que devolver aquilo que eu peguei a mais. Era uma forma de manter uma justiça social, entende? Ou seja, eu usei daquele bem por um tempo, porque tu me devia, mas não é meu, é teu. Então eu te devolvo. Né? Casa, sabe? Era interessante, só que isso se perdeu. Então tu tem aí uma questão de acúmulo, de riqueza, de grana e tal. Então, nós vemos assim essa questão e aí essa divergência, né? E toda essa teologia da prosperidade que, bom, depois vai se exacerbar e vai chegar em níveis aí que não dá nem para, sabe, para dizer assim, não, se eu te der isso aqui, Deus vai me dar em troca. Aí é barganha com Deus e aí perdemos a dimensão da fé. E como é que... agora vamos entrar num assunto que nos chega bastante hoje, né? Principalmente nos discursos muito políticos hoje. E principalmente quem defende a religião política em substituição à fé cristã, né? A questão do Estado laico. Né? E como esse conceito de Estado laico foi construído pelo próprio catolicismo, pelo próprio cristianismo. E como hoje há essa confusão, né, de que o Estado laico seria, na verdade, um Estado ateu, né? E principalmente, por exemplo, num país como o Brasil, essencialmente cristão, que tem dentro da cultura, isso eu falo bastante. Eu fui secretário também na cultura, no audiovisual, e fui secretário de comunicação também. Então, assim, a gente tinha na comunicação do governo uma ideia muito clara de que a cultura brasileira é uma cultura cristã. Exato. E é indissociável isso. É indissociável da cultura brasileira a cultura cristã. Ou seja, Santa Catarina, São Paulo, quer dizer... Espírito Santo, quer dizer, vão mudar o nome dos estados, né? Isso se fala bastante. Então... essencialmente a cultura brasileira é a cultura cristã. A primeira coisa que se escreve na Constituição brasileira, que pese todos os defeitos, é a questão de Deus. Né? Ela vem, é o preâmbulo da Constituição, vem antes das cláusulas pétreas. Então, como se confunde isso de forma proposital? O que é o Estado laico? Como ele cresceu? Como ele nasceu? E como ele, nesse processo todo, porque... No final das contas, a gente está te escutando aqui, vendo esse processo muito claro, né? De como o Estado e a Igreja colidiram em algum momento, aí nasceu talvez aí um braço do cristianismo diferente, enfim. Nos explica um pouquinho para que as pessoas não fiquem mais confusas em relação a esse conceito de Estado laico. Bom, a própria expressão laico vem de laos, do grego, que é de todos. Se é de todos, não é que não é de ninguém. Isso. Não é? Então, ou seja, é o conceito de que o Estado não assume uma religião propriamente, né? Como nós temos em estados confessionais, como era o Brasil até a República, né? Que era um Estado católico. E isso ainda está ligado à questão do rei, ou seja, os súditos tinham que assumir a religião do rei, tinha toda uma lógica. Então, o Estado laico ele é o Estado de todos, ou seja, ele precisa acolher todas as realidades. Inclusive, interessante, mesmo durante o período do Império, nós tivemos a entrada dos protestantes aqui no Brasil, sem problema nenhum. Só não podia ter torre maior que a da Torre Católica. Tinha um negócio assim muito interessante. Vai para a região de imigração alemã, ali a torre da Igreja Católica é sempre mais alta do que a dos protestantes. Então, o Estado laico ele tem a obrigação de defender a religião, não de atacar. Ou seja, o cara quer ser muçulmano, beleza, o Estado tem que permitir que ele seja muçulmano e que ele possa ir lá na mesquita dele rezar. O cara quer ser judeu, ele tem que, ele tem que poder ir lá na sinagoga rezar. Ele é católico, ele tem o direito de ir lá na igreja rezar. Ou seja, o Estado tem o dever de defender isso, de todos. Né? E de entender que o Estado é laico, ou seja, né, ele não assume uma religião, mas as pessoas não são religiosas. Exatamente. A sociedade não é laica, a sociedade é religiosa. E o Estado nada mais é do que um espelho da sociedade. Exatamente.
Exatamente. Ou seja, se a sociedade é religiosa, tu sair na rua e começar a perguntar, você tem religião? Cara, 95% das pessoas vão dizer que sim. Pode ser que não participe, que não vá, bom, não é? Mas as pessoas se sentem ligadas, pertencentes. Então, em níveis maiores, níveis menores. Se o Estado ele está a serviço da sociedade, ele precisa colher aquilo que é da sociedade. Agora, quando eu tenho um Estado que se serve da sociedade, quando eu tenho um Estado enorme que engole a sociedade, aí eu tenho um Estado que quer fazer com que a religião ela sucumba, né, para que o Estado se torne a nova religião. E aí aquele vácuo, né, da fé, porque daí voltando ao que a gente estava falando do homem insuficiente, né, e inclusive no episódio anterior a esse, a gente conversava com o Conrado sobre isso, né? O Conrado faz uma palestra muito bacana sobre a ausência da fé na vida das pessoas, do que isso causa, do aumento dos suicídios, né? De como esse materialismo, essa modernidade tem causado confusão, né? Em relação a essa espiritualidade, né? Bloqueado aí uma possibilidade das pessoas se espiritualizar, de fato. Então, esse vácuo da fé, ele causa muitos problemas, né? Sobretudo, eu sempre falo isso, né? Poxa, tu tira a religião de uma pessoa que trabalha 12 horas por dia, né? Tem um salário que muitas vezes é muito difícil, muito apertado, né? Tem ali seus filhos, tem ali sua família. Tu tira essa possibilidade dessa pessoa acreditar em algo, né? Que vá preencher, né? O coração dela, preencher o imaginário dela. Tu cria um grande problema existencial, né, no tecido social. Então, assim, as pessoas, às vezes, elas não sabem a importância da fé, principalmente os mais jovens aí que têm tido aí um contato a partir de muita desinformação do que é a religião, do que é a fé. E eu falo com uma experiência própria. Eu realmente descobri depois de começar a estudar, aí vem a questão do Olavo, eu acho que o Olavo, nesse aspecto, ele é muito interessante. Mas a fé é muito importante para as pessoas, né? A fé ela traz aí um sentido da vida, né? E eu acho que é isso que precisa ser bem dito assim para quem não tem esses canais que façam ela entender a importância disso, né? Acho que aqui a gente faz um link, aí eu já me coloco à disposição para um outro bate-papo, né? Mas se tu olhares, por exemplo, assim, falava, né, de algumas realidades como suicídio e tal. Isso. Pega o processo da Revolução Industrial, né, que aconteceu em toda a Europa, mas pega o recorte da Inglaterra, né? Pega ali a região de Londres e tal. O índice de pessoas que perdiam o sentido da vida, né? E aí diz, não, por conta simplesmente do trabalho e tal, aquela coisa toda, né? E aí vem todo um discurso sociológico para dizer que não, porque foi alienado do meio de produção, não sei o que lá e tal. Cara, só não pode esquecer o seguinte, ali vigorava o anglicanismo, que se tornou, claro, como uma dissidência do catolicismo e uma ligação muito forte à rainha, ao rei, etc., uma religião muito secularizada. Sim. Ou seja, uma religião com pouca transcendência naquele momento histórico. Sim. Hoje já mudou um pouco, mas com pouca... Então, aquelas pessoas que viviam aquele mesmo contexto de outros países, sem a dimensão religiosa forte, sucumbiam. Vê, cara. Entende? E isso a gente vê acontecendo hoje. Exato. Por isso que eu digo, acho que dá para fazer esse link aí, uma hora de bater um papo sobre esse negócio, né? Da importância da religião hoje, né, na vida das pessoas hoje, né? Isso. 2022. Um grande episódio. Sabe? E se pudessem, só para finalizar a ideia, a gente aprofunda nesse segundo bate-papo também. A gente sabe da mistura que aconteceu principalmente, como a esquerda se apropriou dos meios de comunicação, das universidades, das escolas, diretórios acadêmicos, e a gente sabe que eles entraram na igreja também. Conta um pouquinho como isso aconteceu, assim, brevemente, como é que é viver isso, ver, dá para falar, não dá para falar? Eu estudei em escola jesuíta, na Anchieta, né? E aí tem a questão dos jesuítas aqui, esclarece um pouquinho esse imbróglio, assim, porque eu acho que há aí muita desinformação também em relação à formação da igreja no Brasil, sobretudo. Nós temos, na verdade, assim, lá no século XIX, mais ou menos, uma chamada teologia política que vai surgir na Europa,
né? Sobretudo no meio protestante, que é uma teologia bastante ligada às questões culturais, sociais, etc. Essa teologia política ela vai tomar tamanho, força, né, já no século XX, né, e ela vai entrar de cheio também no catolicismo. Né? Bom, sobretudo pela frustração das duas grandes guerras. Né? Há um vácuo, um vazio teológico, um vazio filosófico terrível. A filosofia vai preencher com o existencialismo, né? E a teologia vai preencher com uma teologia digamos assim, quase imanente, negando a questão transcendente. Né? E aí nós vamos pegar toda essa... Tipo, o problema do mundo é material e eu preciso agora olhar para... Exatamente isso. Beber um pouquinho desse materialismo. Sabe, aqui. é a frustração do idealismo hegeliano, né? Nas duas grandes guerras, ou seja, toda aquela construção do ideal ruiu, não deu certo, entende? Então nós precisamos olhar agora para a pessoa, né? E tá certo, eu acho que bacana, é isso mesmo. Só que a partir de que ponto você vai fazer isso? Né? Tem um ponto de partida. Tem um ponto de partida. E aí o que a teologia política vai usar? Né? Que é o círculo hermenêutico, ou seja, o círculo interpretativo, onde de qualquer ponto que eu partir, eu vou chegar no ponto que eu quero. Sim. Só que isso não funciona na teologia. Então se dizia assim, olha, se eu partir, por exemplo, de uma estratificação da sociedade como os pobres, que é o que a teologia da libertação fez na América Latina. Seguindo esta lógica do círculo hermenêutico, eu chego em Jesus Cristo. Do pobre a Jesus Cristo. Essa era a lógica. Sim. Né? Por quê? Porque a teologia tradicional dizia de Jesus Cristo até os pobres. Sim. Inverter o caminho. Inverter um caminho. Só que de um princípio materialista, eu não consigo chegar num princípio transcendente. Sim. Quando eu parto da perspectiva da encarnação do verbo de Jesus Cristo, ou seja, que é um princípio transcendente que assume a realidade humana, eu consigo. Entende? E eu não perco a dimensão transcendental. Sim, a essência. A essência. Então, isso, bom, aí é um coquetel molotov, né? Claro. Você pega toda essa teologia política, você pega a ebulição na América Latina dos regimes militares e de todo o medo da questão do comunismo, do socialismo que vinha chegando e tinha um campo fértil aqui nessa região, como de fato a gente vê hoje, assustadoramente, né? Sim. E aí também a teologia entra nesse barco. Sim. Entende? Então aí o que acontece? Na teologia da libertação, por exemplo, você pega um instrumental materialista reducionista do socialismo, do comunismo, não com essas palavras, mas é isso que acontece. No final das contas. Né, para justificar a questão do pobre, do excluído, que precisa, não estou aqui relativizando isso, não. Sim. Aquele padre lá é o burguês que não quer saber. Não é isso, cara. Sim. Entende? Mas você não vai consertar esse negócio com o discurso religioso. Sim. Não é próprio do discurso religioso reconfigurar o tecido social. Isso é próprio da autonomia da própria sociedade. Sim. Então, um pouco isso, sabe? E que é construído de forma orgânica, não de forma de cima para baixo, exato, a partir da lógica da luta de classe. E se fala isso dentro da igreja, vocês debatem entre os padres, tá vendo o que está acontecendo na paróquia tal? Cara, sempre tem a conversa de boteco, né? Vamos deixar o padre numa justa aqui. Não, mas sempre... Não, eu quero ver até onde ele pode ir. Sempre a conversa do boteco. A gente senta junto, tomar um chimarrão, tomar um chopp, né? É bacana, só um negócio legal. E aí a gente conversa, mas existe obviamente. Um movimento contrário. Sim, existe assim, por exemplo. Como está isso hoje? Nós temos outras linhas teológicas e linhas interpretativas, até mesmo de condução da pastoral, que são divergentes em alguns pontos. Né? É claro que a gente não estabelece lá uma guerra política propriamente, porque não é próprio da religião isso. Mas a gente acaba discutindo e trabalhando essa questão justamente com a intenção de poder dinamizar melhor, né, a questão religiosa. Né? Então, existe hoje existem correntes que acabam se contrapondo, né? Dentro de um debate teológico, tem crescido isso. As publicações hoje vão crescendo, até mesmo a própria... Aquilo que aconteceu dentro da nossa sociedade na questão
intelectual, política, também acontece adintra na igreja. Né? Então, tem um movimento favorável. Acho que dá para... Tem evento que sopra favoravelmente. A própria formação do Partido dos Trabalhadores está muito associada às pastorais, né? As pastorais sociais, exatamente. Né? Então tem essa simbiose. Não, padre, eu acho que a gente tem aí muito a conversar ainda, né? Eu quero te agradecer muito a vinda aqui. Já fica o convite para um próximo episódio. Com certeza. Tá? Eu acho que a gente precisa redescobrir esses caminhos e falar um pouquinho mais de forma verdadeira sobre essa história da igreja, sobre o que isso significa para o mundo, para o país, para o Rio Grande do Sul também, Porto Alegre. Então, eu quero te agradecer muito pela participação. A gente fica muito feliz, né, Pedro, de poder ter, assim, de absorver conhecimento dessa eu tenho forma. Certeza que por mim, pelo Pedri, todo mundo está assistindo, a gente ficaria horas dias aqui, mas a gente tem compromisso, também, a gente sabe que tem compromisso também. Inclusive, eu queria parabenizar o padre pelo trabalho que ele tem feito na paróquia, desse resgate da juventude, e também pelo trabalho que eu sei que não foi fácil de conseguir essa bênção, que é transformar a igreja Nossa Senhora das Dores na Basílica Nossa Senhora das Dores. Parabéns, padre. Obrigado pelo convite. Continuamos à disposição para a gente bater um papo de vez em quando. Mas ficou muita coisa para a gente conversar ainda, né? O pessoal que vai assistir o episódio vai dizer, cara, mas queria mais. Então, assim, já fica o convite para a gente fazer um segundo episódio, que tem muita coisa pra gente falar ainda. Eu te agradeço de coração, carinho. E prometo estar na paróquia agora na semana que vem. Maravilha. Tá bom? Um abraço. Obrigadão. Gente, obrigado por mais um episódio. A gente continua nosso querido Pau na Mesa, semana que vem com mais um convidado. E nos assistam, inscrevam-se no canal, ativem o sininho. Muito obrigado, galera. Valeu. Valeu. Padre. Feito. Tchau, padre. Valeu. Tchau.